Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Não? Seja muito bem-vindo, tá, filho? Deus abençoe você. As pessoas que tiverem interesse e quiserem conhecer um pouco mais da proposta da nossa casa, procure lá a secretaria, que nós temos curso de mediunidade ao longo desse ano, né? Então, o curso de mediunidade eu costumo dizer que é um curso de espiritismo, né? A gente aprende muito na nossa doutrina, né? Uma coisa que a gente pode até recomendar para que outras pessoas também prestigiem. Ela também é transmitida, né? Pela internet, e aí a gente pode multiplicar os efeitos, né? Porque as informações que são trazidas aqui, elas certamente são ferramentas, são medicamentos para as outras pessoas, né? Porque essas informações a gente vai entendendo muito do porquê e do para quê da nossa vida, tá bom? Eu peço licença para começar lendo uma psicografia, que são mensagens trazidas, melhorou, né? Que são mensagens trazidas, né, aqui na casa pelos médiuns presentes, né? E o título da mensagem é Alegria de Viver. Hoje é domingo, dia de festa, celebração da Páscoa, vamos à missa, ornamo-nos dos melhores vestidos e faremos cerimônia junto à comunidade a qual participamos. Com alegria, paisagem bela desfila aos nossos olhos, dia de sol, as flores perfumam as árvores e jardins, e eu, na peraltice da minha infância, arrancava algumas flores para ofertar no altar de Jesus. Foi nesse lindo dia que a minha existência carnal terminou. Escrevi o último capítulo da minha vida de linda moça, filha de família unida e venturosa. Saindo da missa, afastei-me a trilhar caminho de lindo arvoredo, maravilhada pelo frescor do campo, quando a ardilosa sombra arrastou-me à força e o pior aconteceu à minha inocência e juventude. Assisti às buscas frenéticas de todos os moradores vasculhando cada porção de terra. Eu tentava avisar onde estava, sem ninguém, no entanto, ouvir-me. Presenciei minha família desesperada, maldizendo a Deus pelo meu desaparecimento, já antecipando alguma desgraça. Presenciei meu sepultamento ao acharem meu corpinho estendido entre arbustos. Meus cabelinhos penteados em cachinhos e o mais belo vestido com as flores preferidas me cobrindo qual um tecido florido. Pude sentir a comoção e a sensação de horror de toda a comunidade. Nesse instante, orei à Santa Querida para que dissesse a todos que eu estava diante deles, viva e bem. Fui recebida por viva luz que me concedeu boas-vindas, e uma nova trincheira abriu-se por entre vivas flores que me encantaram, fazendo-me sorrir furtivamente. Percebi a separação e quis despedir-me dos meus, porém, disseram-me que eu voltasse em outro momento, quando sim eu poderia transmitir-lhes o consolo da minha presença. Não havia sofrimento. Apesar do momento solene, senti um frêmito que me induzia a partir correndo e caminhei em direção ao arco-íris de luz que as flores produziam. Foi apenas uma despedida da terra, em minha última encarnação. Obrigado, queridos amigos, pela minha narrativa, que ela soe como um consolo para tantas famílias que se despedem precocemente dos seus filhos queridos. Essa mensagem foi recebida pela Elaine, uma companheira nossa aqui nessa casa, em maio deste ano, né? Ele refere-se à dor da partida, né? E o alento em saber que a gente continua vivo do outro lado da vida, não é mesmo? Agora eu peço licença para fazer uma rápida oração e peço a todos que me acompanhem. Vamos fechando os nossos olhos, mentalizando a figura do nosso Senhor Jesus, nosso Redentor. Meu Redentor, eu e meus irmãos aqui presentes e os que estão em casa, elevamos o nosso pensamento, nosso sentimento até a Tua figura,
em agradecimento a Deus, nosso Pai, pela misericórdia com que Ele nos alcança, nos proporcionando esse momento de encontro espiritual, Senhor. Abençoe este momento, abençoe o nosso querido palestrante, o G, companheiro querido, abençoe os companheiros aqui presentes e os que estão em casa, e que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, os que estão aqui, os que estão nos ouvindo em casa, à distância. E nós estamos aqui, em nome de Jesus, para aprendermos um pouco dos instrutores e do próprio Mestre. Eu sei que minhas palavras diante da nossa pequenez é pouco, diante dos temas que nos são sugeridos, ensinados, mas se cada um de nós nos debruçarmos no que a gente vai coletando num dia e outro, a gente vai aos poucos achando o melhor caminho para a nossa paz interior, para a nossa felicidade. E o tema que escolhemos para hoje intitula-se Pensamento e Vontade. Eu me inspirei no livro que estudamos aí, uma vez por mês, livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele traz vários capítulos maravilhosos. E no capítulo 20 é sobre a vontade, no 23 é sobre o pensamento, o 24, disciplina do pensamento. São coisas muito importantes e a gente só pôde pensar um pouquinho desse conteúdo, que é bastante vasto. Mas vamos lá. A importância do pensamento, como ele nos ensina, é muito grande. Aliás, é a coisa mais importante da nossa vida. Por quê? Porque o pensamento é o carro-chefe do nosso caminho. É através do pensamento que nós podemos nos elevar ou nos rebaixar. Começa assim. O poder do pensamento é fantástico. Primeiro, o pensamento é essencialmente criador. O universo que existe, que embora os cientistas se desdobrem, já enxerga muita coisa, milhões de galáxias, tudo obra do Criador com o pensamento de Deus, né? Então, Deus é o Criador do universo. Os espíritos superiores da era aqui de Jesus e tantos outros, são co-criadores em plano maior. Eles constroem coisa fabulosa, com matéria, com coisas já existentes criadas por Deus, mas, por exemplo, o planeta Terra foi plasmado, foi trabalhado por Jesus e uma equipe de engenheiros siderais. Então, eles não criam propriamente a matéria, mas criam sistemas fantásticos. E nós outros, aqui ou desencarnados, somos co-criadores em plano menor, de coisas mais simples, mais pequeninas, mas também muito importante. Então, o nosso pensamento, no nível que estamos, é criador. Por isso, ele é de extrema importância em nossas vidas. No livro Pão Nosso, de Chico Xavier, Emmanuel, no capítulo 15, ele coloca bem claro, pensar é criar. É lógico que ele desdobra aí todo o conteúdo, mas simplificamos. Por exemplo, quem que cria as palavras que nós proferimos? Aquela palavra que eu proferi é a criação minha, e assim de cada um dos que estão me ouvindo. Nós somos os criadores da nossa palavra. E, através dessas criações, é que direcionamos os nossos atos. Por isso é de extrema importância compreendermos o poder do pensamento e a necessidade de disciplinar, de orientar esse pensamento, né? E o poder do pensamento, ele se manifesta tanto nas coisas positivas, as coisas boas, como nas coisas ruins, as coisas negativas que nos fazem, na verdade, sofrer, né?
E o pensamento positivo, o que que é? É todo aquele pensamento que está em harmonia com as leis divinas, com as leis naturais. É o que tende para o bem. E o pensamento negativo é aquele que se afasta dessas leis. Por exemplo, a raiva, com pensamento de raiva, com ódio de alguém, com inveja, com ciúmes, pensando em uma violência, um crime, um suicídio. São pensamentos negativos que nos afastam, na verdade, da felicidade, nos afasta de Jesus, nos afasta de Deus, né? Então, o poder do pensamento é muito maior do que nós podemos imaginar. Muito mesmo, muito forte, muito grande. Tanto para o bem como para o mal. Então, é um poder que está aí no nosso controle. E o próprio Leon Denis, a quem nos inspiramos, nesse livro, O Problema do Ser e da Dor, no capítulo 23, ele afirma, olha só o que ele ensina com toda certeza, que o pensamento é ao mesmo tempo grande, temível e sagrado. E aí, como entender isso? Grande, temível e sagrado. E ele explica, sagrado porque ele dissipa as sombras do nosso caminho. Quando utilizamos os bons pensamentos, as trevas vão se dissipando, né? A caminhada vai ficando mais leve, mais feliz. E é temível por quê? Porque seus efeitos são poderosos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se eu estou com um pensamento de malfeitor, os malfeitores que estão aí tramando grandes coisas, ele usa esse poder do pensamento, se associa a outras mentes também de pensamentos negativos, maldosos, e caminham por um caminho tortuoso que vai lhes trazer muita dor. E essas energias do pensamento, elas recaem sobre nós como brumas espessas, pesadas, ou como claridades, com suavidade, com uma brisa suave. É o resultado dos nossos pensamentos que voltam para nós. E vamos agora para refletir um pouco sobre a vontade. Então nós vamos pensar alguns pontos para juntar as peças. Então, o que é a vontade? A vontade é uma poderosa rede de forças das energias ocultas em nós. E a gente vê em tantas obras, tanto ensinamento na doutrina, que nós temos um potencial inimaginável, que está aí e a gente não valoriza, às vezes nem se apercebe. Então, a vontade aciona essa rede poderosa de forças. Também, uma vez mais aqui, para o bem ou para o mal. Então, a vontade é uma poderosa alavanca dos pensamentos. A vontade. Porque eu tenho um pensamento, eu vou imprimir a vontade, seja ele bom ou mal. A minha vontade é uma espécie de alavanca que vai dar suporte para esse pensamento. Então, quando nós pensamos, nós estamos exercitando a nossa vontade. Vontade no desabrochar de nossas potências ocultas, né, que temos um manancial imenso. Só que nós precisamos aprender a disciplinar esses pensamentos, quer dizer, disciplinar nossos pensamentos e, consequentemente, a nossa vontade. Então, quando eu estou com pensamentos elevados e coloco uma força de vontade, busco os caminhos, trabalho aqueles pontos que eu sei que me prejudicam mais, eu estou pondo em ação essa vontade. É um potencial que todos nós temos, né? E no dia a dia, esse esforço, esses pensamentos nós vamos disciplinando, procurando ter bons pensamentos e banir os pensamentos negativos que chegam, acolher os bons e banir os que são negativos, sejam nossos ou sejam inspirados, né?
Mas chega nesse ponto, por que falar tanto do pensamento, da vontade? A nossa evangelização, o trabalho para conosco mesmo, na nossa reforma íntima. Então, o que nós vimos sobre o pensamento é fundamental, importante, sobre a vontade, mas ele vai ter um poder maior ainda na nossa evangelização. Então, nós vamos agora procurar refletir ou puxar isso para esse processo da nossa evangelização. Quer dizer, a evangelização de cada um de nós por nós mesmos. Porque, assim, em pedagogia, a gente entende assim, que ninguém ensina ninguém. Um professor, ele passa uma disciplina, uma matéria, mas quem aprende é o aluno. Se ele não quiser assimilar ou não tiver condições de assimilar, o professor não ensinou nada, né? E é realidade isso. Então nós precisamos utilizar essa força da vontade para aos poucos, com os pensamentos mais sadios, os pensamentos positivos e aquela vontade firme, vontade disciplinada, vontade perseverante, ter bons atos, ir aprendendo a utilizar nossos bons pensamentos e, consequentemente, ter bons atos. Porque todo ato, ele vem depois de um pensamento, né? Seja bom ou não. Então, nós precisamos aprender a distinguir os pensamentos positivos, os pensamentos bons, daqueles que, a princípio, a gente nem percebe, que nos primeiros tempos de doutrina, tinha pensamentos que para mim era coisa normal. Tá? Mas a gente vai entendendo com o tempo que não, tem diferenças grandes. E então vamos falar um pouco agora da perseverança. Então, o que é a perseverança? É a gente procurar manter-se firme com o passar do tempo, de dia a dia, de mês a mês, de ano a ano, de décadas a décadas, naqueles propósitos positivos. Então, quando a gente persevera em alguma coisa, a grande possibilidade de vencermos é bem maior. Se a gente tem um bom pensamento, tem um pouco de vontade, mas esmorece, né, amanhã esquece, nós não vamos estar conseguindo os objetivos que a gente almeja, que a gente necessita. Então, é importante a perseverança. Só que vem um probleminha aí. Somente com a vontade, mesmo com perseverança, é difícil vencer. O que está faltando no nosso xadrez aí? É preciso, é necessário o conhecimento e a persistência, a perseverança para atingir esses objetivos. Porque se eu não tenho conhecimento do que é bom, do que é mal, do que eu preciso, do que eu não preciso, eu posso ter muita vontade, mas como fazer o melhor? Então, por exemplo, eu nasci aleijado ou cego e eu não sei por quê. Nunca aprendi isso, ninguém me ensinou, não me interessei, então não sei. Como que eu fico nessa minha caminhada? Às vezes revoltado ou resignado por natureza própria, por ajuda dos benfeitores, mas eu próprio não vou saber me direcionar no caminho. Por exemplo, se eu não sei nada da vida espiritual, eu não faço ideia que depois da minha morte, eu, como espírito que sou e todos nós somos, vamos estar vivendo na vida espiritual. Mas eu não sei nada. Como é que eu vou conduzir esses meus pensamentos, essa minha vontade, a perseverança? Então aí é que vem a grande importância do conhecimento. E o conhecimento nós temos inúmeras fontes, que cada um pode até ir pensando aí. A vida já nos mostra muita coisa. Fatos da vida, no meio que participamos de família, de trabalho, da sociedade, já surge muita coisa que nos trazem ensinamentos. Pelo sofrimento de alguém,
e muitas vezes a gente sabe por que ele está sofrendo, estamos aprendendo a evitar aquele sofrimento sem ter que passar por ele, né? E nós temos os estudos em todos os níveis, tanto os estudos, né, das disciplinas normais da vida, estudos da profissão e os estudos das religiões, das várias religiões, para nós, sobretudo, o estudo da doutrina espírita, que clareia muito a nossa mente, abre nosso coração, nosso entendimento, aquilo que a gente não entendia ou até nem aceitava, vai clareando e a gente passa a ter então uma possibilidade muito mais rica de estarmos conseguindo os bons pensamentos, disciplinar nossos pensamentos, compreendendo que é o meu caminho da felicidade, né? E cada um de nós consegue ir se evangelizando, vai também influenciando, de certa forma, arrastando outros do nosso convívio para essa situação mais tranquila, para a paz interior, para a felicidade, agora e futura, né? Então, um dos pontos que a gente pode pensar, por exemplo, o perdão. Quantos que a gente ouve, e principalmente nas mediúnicas, quando aparecem espíritos obsessores, estão obsediando alguém, um lar, você falar em perdão para ele é uma blasfêmia. Ele se revolta. De início, ele até nos desafia. Por quê? Ele ainda não tem o entendimento que o perdão evita tantos males. Por isso Jesus, no seu amor, na sua sabedoria, tanto frisou, exemplificou o perdão. Na própria hora da crucificação, ele já em agonia, pregado na cruz, com chaga no peito pelas lanças, o que ele disse? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, se eu perdoo alguém que me fez um grave, não fala coisa simples não, coisa séria, grave. Se eu perdoo, quem é o principal beneficiado? Aquele que perdoou ou aquele que foi perdoado? Então a doutrina, o Evangelho nos deixa bem claro. O grande beneficiado é quem teve a grandeza, a humildade de perdoar. Porque ele se desvincula de uma nuvem de influências pesadas, negativas, maldosas. Aquele que cometeu o crime, o delito, ele não está livre da responsabilidade de resgatar com lágrimas, com sofrimento, às vezes vidas afora, aquele mal que ele praticou. O único benefício que ele vai ter é que não vai ter a gente como obsessor. Porque aquele que não perdoa, ele passa a ser um obsessor. Aquela criancinha que está no ventre, que foi abortada, se ele já for de uma índole boa, ele perdoa e caminha para novas oportunidades. Se ele ainda não tem essa grandeza, ele se revolta, passa a obsedar aquela mãe, levando elas à loucura, à morte, às vezes até na hora do parto. Estou dando um exemplo, mas toda ofensa é dessa maneira. Então, aquele que foi perdoado tem a grandeza de não ter quem perdoa como obsessor. É a única vantagem que ele tem. O restante ele vai ter que resgatar lágrima a lágrima. É da lei divina, como disse Jesus, não passa um centil, né? Então, o estudo, o conhecimento de tudo que a gente puder é necessário, é importante. A minha primeira religião foi como católico, pude fazer catecismo, primeira comunhão, fui batizado, crismado, depois fui congregado mariano, e eu levava a sério tudo isso. Fazia mesmo, participava todo domingo, terça em família, retiro de carnaval, o dia de Aparecida, ia para lá. Mas isso era apenas uma preparação para um passo futuro. Então, minha gratidão imensa por esse período da infância, minha adolescência, minha juventude,
Mas foi na doutrina espírita, que foi um passo a mais, que eu vim compreender muito melhor aquilo que aquela igreja, embora boa, porque me ensinou a fazer o bem, não conseguia ou não tinha recursos para me ensinar. Então, para mim foi uma bênção, e assim toda religião. Toda religião que leve o homem a se melhorar é boa, segundo os superiores, segundo a doutrina espírita. Porque as religiões atendem a cada faixa evolutiva, então conforme a necessidade de cada um. E vamos agora pensar mais um ponto muito importante, a prece. Então a prece é mais uma alavanca poderosa que está ao nosso alcance, ao alcance de cada um de nós, cada um que me ouve. Então a oração, a prece, a reza, cada religião dá um nome, né? É muito, muito importante. O poder da prece, quando é proferida com fé, com amor, com a certeza nessas bênçãos divinas, com confiança plena, ela é sempre captada pela espiritualidade, os ceareiros de Jesus, e é atendida. Toda prece sincera, partida do coração. Não adianta eu fazer 10 preces decoradas, sentar refletindo, ela não sai nem do teto. Agora, aquele sentimento de coração, com fé, ele sobe colorido, ganha direção e sentido, são captadas e eles vêm nos atender. Às vezes, não da maneira que eu pedi. Porque, que nem aquela criança que pede um jet ski. O pai sabe que aquela criança não pode ainda ter um jet ski. Ele pode dar uma outra brincadeirinha para a água e tal, mas não um jet ski. Assim é Deus. Às vezes, na nossa falta de compreensão, ainda pedimos coisas na nossa prece que não vai ser um bem para a gente. Então, eles não nos vão atender dessa maneira, mas vão nos atender naquilo que necessitamos realmente. Então, a prece é muito poderosa, como disse Jesus. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é muito pequenininho, removereis montanhas. Ou seja, se tivermos fé e fizermos nossa prece com fé, nós vamos remover as dificuldades do nosso caminho. Não é aquele monte de rocha lá, não. Os problemas graves que me afligem. Então, a prece com fé, com todos esses valores que nos são passados, ela tem todo esse poder, né? No livro dos Espíritos, aliás, perdão, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, é que nos ensina sobre o poder da fé e a eficácia da prece. Quantas curas que eu mesmo já pude presenciar, alguma de maneira quase instantânea, com uma prece sincera. Então, possibilidades estão aí. Casos graves que às vezes vai se dissipando, vai se dissolvendo e desaparece depois de algum tempo. Então, são recursos em nossas mãos que Deus nos proporciona. E agora, para ir caminhando para o final, eu vou fazer algumas considerações, alguns pontos que eu pensei, para reflexões, né, complementares. Deus nos criou perfeitos. Bom, então, Ele nos criou perfeito para sermos um dia espíritos felizes, espíritos superiores. Aí é meio difícil entender como nos criou perfeito. Eu gosto de dar o exemplo da semente que Deus criou, ou das sementes. Deus criou a semente perfeita. Então, se for a semente de uma árvore, ela não é uma árvore, mas ela tem ali todos os elementos essenciais para ser uma árvore. Nós também fomos criados simples e ignorantes, mas com todo o potencial, como dissemos lá atrás, para desenvolver, para crescer, para chegarmos à proximidade de Jesus. Então, aquela semente, que às vezes a gente nem dá importância, mas ali
está uma essência poderosa, ela vai precisar do esforço. Então, cabe à semente o esforço para romper a casca, para romper aquela camadinha de terra, para crescer, para produzir flores, para produzir frutos, para frutificar. E assim, igualmente, cabe a cada um de nós um esforço grande, para irmos rompendo as algemas, os pontos negativos que dificultam o nosso progresso. Nós precisamos nos elevar aos poucos, a gente não consegue dar salto, né? Na natureza, nada se detém, porém, também não dá salto, né? Então, temos que nos elevar para nos iluminar. Tudo isso ao nosso alcance de todos, né? Porque Deus, como Pai, não beneficiou ninguém, todos somos iguais. Então, nós temos esse potencial em forma latente, como a semente. Está em nós esses valores, esse grande potencial, mas ele só vai se desenvolver se a gente investir nisso aí. Com os nossos pensamentos, nossos atos, nossa vontade, nossa perseverança, escudado pela prece, né? Então, tudo isso são valores que nós temos que levar a sério, se quisermos ser felizes. Estamos aqui, num corpo de carne, mas somos espíritos. Daqui a algum tempo, cada um no seu tempo, vai estar no mundo dos espíritos, vivendo como espíritos que somos, né? E agora, orai e vigiai. Jesus tanto ensinou, orai e vigiai. O que é esse orai e vigiai? Nas palavras de Jesus, orai é o que dissemos, é a prece sincera, de coração, aquela prece que tem o alcance, que tem poder, que é ouvida e assistida. O vigiar geralmente é mal interpretado, por uma grande maioria. A maioria se preocupa em coisas que vêm de fora, problemas que possam nos afligir, seja no lar, na rua, em qualquer lugar. Não é nada disso que Jesus disse. É lógico, aí tem uma parcela. A gente tem que ter certas precauções na vida. Então, por exemplo, eu não posso deixar meu carro no local de risco, sem trancar, chave no contato. Lá, Deus cuida, meu anjo da guarda cuida. Não, aí estou falhando com a minha parte. Então, em tudo, eu tenho que ser prudente. Mas a verdadeira proteção vem de Deus, né? Então, esse vigiar, o que é? Vigiar os nossos pensamentos, porque ele é o carro-chefe, é através dos meus pensamentos que eu vou poder estar fazendo o bem ou o mal, o certo ou o errado, plasmando o futuro de paz ou de infelicidade. Então, é vigiar dentro de mim o que eu sinto, o que eu penso, o que eu faço. Esse é o verdadeiro vigiar mais importante, né? E uma pergunta do Livro dos Espíritos, para finalizar. A pergunta 94, pelo Livro dos Espíritos, para quem não conhece, são 1018 perguntas de Kardec para a espiritualidade superior e as devidas respostas. E a 94, Kardec pergunta, de onde tira o espírito seu envoltório material? Ele está falando que não do corpo físico, do perispírito. Então, da onde que o espírito tira o envoltório perispiritual dele? Porque é o espírito, o perispírito e o corpo físico, né? Como o fruto, a semente, tal. Então, a resposta é bem simples, do laboratório do mundo invisível, laboratório universal. Assim também, as vestes, por exemplo, aqui tem vários médiuns videntes, e que todos devem conhecer alguém, e vê espíritos. Como que eles comparecem? Com que vestimenta? Os bons espíritos
com cores claras, tecidos leves, esvoaçante, agradável. Aqueles que ainda são necessitados de aprendizado, de evangelização, geralmente de maneira mais tenebrosa, alguns surge aí ensanguentado, aquele tiro que ele se deu, e vai por aí fora. De onde eles tiram essas vestes? Pelo poder do pensamento. Aí que eu queria chegar. Com o poder do pensamento, plasma-se o perispírito, o mundo espiritual, plasma-se as vestes. Então, por exemplo, eu desencarno, eu vou aparecer lá pelado? Não, eu vou estar com vestes dentro daquilo que a minha mente já concebe. Né? Provavelmente com vestes como eu costumo usar aqui. Né? Mas de onde eu tirei isso aí? Desse laboratório do mundo invisível. Né? E ainda um comentário. Quando os pensamentos são de características elevadas, a energia resultante desses pensamentos também serão elevadas. Se meus pensamentos for de um teor pesado, maldoso, que está na contramão das leis divinas, também essas energias serão tenebrosas, serão tropeços na minha própria vida, né? Porque com isso também eu estou atraindo outras mentes enfermiças, espíritos necessitados de tudo. E como último exemplo, a força do pensamento nos trabalhos de cura. Tem o médium curador, que ele por si só tem uma grande capacidade magnética, ele por si só consegue muita cura. Se ele, pelo poder do pensamento, da prece, se aliar aos bons espíritos, ele consegue verdadeiras maravilhas. Tem exemplo na Revista Espírita de Kardec de calcificação exposta, fraturas expostas, calcificação em 2 dias. Então, isso é possível também. Depende do potencial desse médium curador e da união com a espiritualidade. Mas, meus pensamentos são criações minhas, né? Através dele vou ter ações boas ou não, vou ter mais perseverança se eu levar esses pensamentos a sério, tá martelando nos meus erros, no meu calcanhar de Aquiles, né? Então, eu sei onde minhas falhas morais, ou num campo ou no outro, são mais atuantes. É ali que eu tenho que trabalhar. Então, gente, teria muito para se estudar, se falar sobre o pensamento. Só esses capítulos que eu citei do Leon Denis, tem muita coisa que não dá tempo de falar, mas que a gente leve essa ideia, que leve a sério, porque o pensamento é a linha mestre do nosso caminho. Então, uma boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe em nossa caminhada. Graças a Deus. Uma vez mais, vou pedir para que todos aqui presentes e os que estão em casa também fechem seus olhos, elevem seu pensamento a Deus, a Jesus. Senhor Jesus, eu e meus irmãos, espiritualmente ajoelhados diante da Tua figura, em prece de louvor e de agradecimento por tudo na vida, Senhor. Agradecemos pelo nosso corpo físico, essa ferramenta maravilhosa que nos permite interagir e evoluir nessa encarnação. Queremos agradecer pelo conjunto dos nossos amigos e familiares que nos aceitam como somos, que perdoam as nossas falhas e defeitos. Queremos te agradecer por esta casa, cuja palestra aqui se encerra, nos proporciona informações que são ferramentas para a nossa transformação pessoal. Enfim, por tudo te agradecemos, Senhor. Pedimos apenas perdão pelos nossos momentos de fragilidade, de insegurança.
Pedimos para que nos abençoe, nos fortaleça, para que o nosso pensamento, as nossas ações representem a Tua presença dentro do nosso íntimo, Senhor. Abençoe a partir de agora as tarefas de paz que se iniciam e que possamos receber o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua paz e que possamos também compartilhar com todas as pessoas que conosco convivem. Graças a Deus.